Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso Educar Hoje, agora encerrando este tema, a diferença entre mimo e amor, só que hoje eu vou pegar por uma outra via. Eu vou falar quando o mimo e o amor se encontram. O que você acha? Eu acho muito boa. Faz a sua Mimo arrazoado. Não, então, porque acontece que nós falamos que existe uma diferença entre mimo e amor no sentido de o mimar, que é fazer tudo que a pessoa quer, que é encher de presente, é comprar, barganhar, aquela coisa toda. Ou seja, um sentido negativo do mimo. Mas a gente pode também usar a palavra mimo num sentido positivo, né? Então, quando, por exemplo, a gente, mesmo entre amigos, não precisa ser só com filhos, ou entre cônjuges, entre o que for, né? A gente passou num lugar e lembrou, viu uma coisa que a pessoa gosta, sei lá, uma fruta, uma flor que a pessoa gosta, pegou, comprou e te trouxe um mimo. Fora de datas, fora de datas, né? Ou sei lá, a pessoa está doente, você vai lá e leva um chá que ela gosta. Então, esses são mimos, que são demonstrações de amor, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença em qualquer relação humana. Não, sem dúvida. E principalmente a criança, né? Por exemplo, quando ela está doentinha e você lembra e leva, sei lá, um livro para ler juntos, isso, né? Ou você leva, enfim, pode ser uma coisa material e pode não ser uma coisa material, né? Porque aí não está na questão do valor material da questão, né? Porque pode-se fazer uma comida que a pessoa gosta, pode-se contar uma história, cantar uma música, trazer pode-se fazer um passeio, né? Vamos tomar um café, vamos passar a tarde juntos no parque, né? Por quê? Só porque dá com vontade de ficar junto, né? E assim, esse mimo positivo, ele pode ser sem motivo, sem razão, ou pode ser com uma razão, né? A pessoa está triste, então eu vou fazer alguma coisa por ela para alegrá-la, né? E assim, não que, isso é importante, não que a gente não deva e não possa permitir que as pessoas sintam as suas emoções, as crianças, né? Elas têm o direito de ficar triste, de ter luto, de ter conflito interno, enfim. É normal que as pessoas de todas as idades e as crianças também sintam emoções, as mais diversas, e a gente tem que permitir que elas sintam, que expressem essas emoções, né? Então, esse mimo a que nós estamos nos referindo não é no sentido de desconsiderar ou não validar a emoção que a pessoa está sentindo, mas é no sentido de confortar. Isso. Fiquei brincando com a Dora, né, que eu ia trazer uma negativa, mas é uma brincadeira. Na verdade, o que eu acho que a gente tem que entender é a intencionalidade. Isso. Né, do presente ou do mimo, o que quer que seja. Porque quando a gente faz uma dessas ações que são mimosas, a gente pode falar, não tem nada demais. O problema é quando a pessoa que oferece tem uma expectativa. Né? Uma expectativa ou de gratidão, ou achar que aquilo vai fazer com que o outro goste mais dela, ou uma barganha, né? Ou uma barganha, uma compra de uma barganha, ou uma compensação, né? Então você ficou doente ontem, eu não pude ficar com você porque eu tive que trabalhar, então hoje eu vou te dar um presente. Por que eu estou falando isso especificamente? É porque a criança, ela está desenvolvendo mecanismos, né? Ela está observando como as relações se dão e ela pode automatizar na esperança de que assim, então eu fiquei doente, vou ganhar presente. Então eu tirei nota baixa, eu vou ganhar isso. E aí se torna... nota alta, né? Aí a gente... nota alta. A gente entra justamente naquilo que descaracteriza positivamente essas ações, né? Porque aí fica um condicionamento. Um condicionamento, uma forma de relação. Exatamente. Né? Quer dizer, porque aí nós nesse sentido positivo do mimo, nós estamos entendendo como uma manifestação espontânea de amor. Exatamente. Né? Mas não como uma compra de um comportamento, ou um condicionamento de comportamento. Né? Inclusive, eu até vou dar um exemplo para vocês que, como mãe, isso me deixou bastante chateada, mas foi muito educativo que aconteceu com meus filhos. Aliás, nem aconteceu com meus filhos, propriamente dito. Uma conhecida disse que o vizinho, a filha do vizinho, tinha um menino que era uma graça.
E toda vez que ele ia até a casa dela, ela dava bala para ele. E aí ela falou que eles se conhecem vizinhos há anos, né? Ela falou, você acredita? Agora ele já está com 12 anos e vai lá na minha casa pedir bala. Aí, por que me chateou isso, né? Porque a criança entendia isso com uma espontaneidade e não estava vinculada a nenhuma outra coisa a não ser a presença dele. E ela, como muitos adultos fazem, né? Acham a criança bonitinha até uma certa idade. Depois acabou a graça. Né? E aí, o que também era espontâneo da criança se tornou uma coisa invasiva para ela. Exatamente. Então, eu acho que é legal, no meu caso, eu comentei, levei essa questão para os meus filhos, lógico, sem dizer quem era ou como foi, dizendo assim, para também não criar expectativa. Porque a pessoa foi gentil ou fez um mimo, que toda vez que encontre, você fica esperando que ela faça. Né? Porque esses casos podem ser isolados, né? Eu particularmente, eu acho muito saudável quando você recebe na sua casa uma criança que é parente ou amigo e você ter sempre aquela coisa, né? Eu, por exemplo, sou assim, gosto sempre de receber os amigos dos meus filhos com um lanche e tal. Então eles criam essa expectativa, mas para mim é satisfatório porque eu estou fazendo, porque para mim é importante fazer isso para eles, não porque eles por obrigação ou porque eles vão esperar aquilo, né? Então, acho que como a gente fala sempre, refletir sobre os automatismos, né? Para não criar ciladas, né? Eu agora me lembrei, né? De um caso da minha infância, que tinha uma tia-avó minha, irmã do meu avô, que era uma pessoa muito simples e muito querida, né? Interessante que até encontrei recentemente no Facebook a neta dela, que é minha prima, com quem eu tinha muita amizade. E toda vez que esta tia ia nos visitar, ela levava pera, 2, 3 peras pro meu irmão e para mim, né? Então é uma coisa assim, então, é um mimo, né? É um mimo, mas era uma manifestação de amor que ela dava, né? Que era o que ela podia dar, não era nada, nenhum presente, mas ela passava e comprava uma fruta para trazer, né? Então, eu acho que também, às vezes, se estabelece uma relação em cima de uma doação, de uma maneira de manifestar o afeto. Sim, né? Sim. De uma maneira de manifestar. Cada um tem uma maneira de manifestar o afeto. Eu, por exemplo, qualquer pessoa que eu gosto, e as pessoas que me cercam todas já receberam poemas meus. Né? Então, é uma maneira que eu tenho de mimar as pessoas. Mas, assim, é uma coisa uma demonstração de afeto, né? Sim, que está dentro da sua expressividade. Isso, né? Exatamente. Eu acho muito legal a gente falar sobre essas coisas, porque às vezes também as pessoas se sentem incapazes de fazer mimos porque tem uma restrição financeira, né? E assim, o melhor que a gente pode dar pro outro é o que a gente tem, né? Em nós mesmos, e necessariamente não está revertido em dinheiro. Porque assim, eu quis recuperar também nesse último encontro nosso online, essa ideia positiva do mimo, porque senão a vida fica muito sem graça também, né? sem essas manifestações, essa coisa poética, né? Que pode se traduzir numa flor, numa fruta, num poema, num prato de comida, num chá, num passeio. Eu acho que isso é manifestação que a gente tem que dar. Eu acho. Que assim, eu acho importante, né? Eu faço sempre esse contraponto, porque eu acho que a relação de pais e filhos, ela não é gratuita. Ela não pode ser tão descomprometida, né? Como a gente já falou anteriormente, a gente não tem garantias que acerta sempre, a gente tem garantias mais que erra. Mas falar sobre isso, positivamente ou negativamente, tem a intenção de mostrar como tudo tem que ser refletido, né? Porque muitas vezes a gente está reproduzindo situações que a gente viveu, né? Então a gente tinha um pai ausente, mas esse pai, ele sempre fazia questão de levar, sei lá, um bombom, e em muitos momentos da minha vida posso ter querido tacar o bombom nele, porque eu não queria o bombom, eu queria a presença, né? E de repente, nas lutas do dia a dia, eu posso estar reproduzindo isso sem perceber, né? Então eu acho que é sempre bom
a gente observar isso, porque quando você trata isso com um amigo ou com pessoas que são menos próximas, a gente não tem essa responsabilidade da educação e esse vínculo tão forte quanto é dos pais com os filhos. Então a gente tem que estar assim atento, porque às vezes uma coisa tão simples, né, pode cair num momento errado, né? Então eu me pego muito isso. Olha, eu estou precisando, sei lá, levar meu filho no cinema porque os outros já foram e não. Será que agora que ele recebeu o boletim, que ele está com lá 5 notas vermelhas, é o melhor momento? Né? Não, mas eu posso explicar, mas a gente pode certificar que essa leitura é uma leitura adequada? Né? Será que ele não pode achar que tem ali uma coisa assim, de eu achar, coitado, já que ele foi mal, então ele merece essa compensação? Eu acho que são questões, né? Não são respostas, mas são questões que a gente tem que levar. Agora é interessante a gente notar o seguinte, que dentro dessa perspectiva assim, do mimo positivo, digamos assim, quando as coisas têm significado. Sim. Né? Quando as manifestações de afeto têm significado. Porque, por exemplo, a criança que tem excesso de coisas, né? Então, eu também tenho casos que eu conheço, né, de crianças que têm muitas coisas, né, e assim, tudo muito caro, tudo muito, e aí descarta, joga, brinca um pouquinho aqui, depois brinca com outro, e tudo vai perdendo o significado, porque o excesso de coisas faz com que você descarte. Aí você, quando você vai dar um mimo positivo para ela, uma frutinha, uma coisinha e tal, a criança não sabe valorizar. Porque ela já se entupiu, né, de tudo, né, de consumo, de presentes, de comidas excessivas, de doces excessivos, etc. Né? Então, ela não sabe mais receber uma manifestação de afeto dentro de um contexto que dispense a materialidade. Né? Ou o inverso, às vezes a criança tem uma sensibilidade que aí sim ela percebe que aquele tem significado. Pode ser também, pode ser também. Por isso que é legal essas leituras. Né? Agora, também eu conheço casos, né? Que também aí é o outro extremo e que é muito triste, que a criança nunca recebe nada. Ah, sim. Nada, ela não tem nada, e não é porque está na favela, né? Sim. É por negligência mesmo familiar, né? E aliás, às vezes até na favela tem mais do que essas crianças, né? Não tem nada, não tem ninguém olha para ela, né? Então essa criança ela está privada de amor e de mimos positivos e de demonstrações de afeto, né? Ninguém, por exemplo, conheço um caso de filho de pais separados que a mãe não faz porque o pai não dá e o pai também não faz porque não tem, e aí fica essa coisa e a criança fica no vácuo, né? Então não tem nada, né? Eu acho que vale também acrescentar uma questão, que a criança gosta de ser vista como especial. Exato. Né? Então, por exemplo, você pode ter 4 filhos, né, e falar, mas eu trato todos bem, eu quero todos bem, mas é importante que ele se sinta único e singular. Sim, então, estabeleça uma relação com aquele, com cada um. Mimo se dá bem nisso, né? Então, quer dizer, eu posso fazer mimos para cada um deles de formas diferentes, dentro daquela particularidade. Então, para um sentar e ver um filme é um mimo, para o outro ir até ali tomar um sorvete é um mimo, e enfim, criando esses laços, né, que se dão da espontaneidade, do amor, que independem do dinheiro, né? Isso. Mas assim do doar-se, né? Eu acho que o mimo tem muito isso, pensei em você e estou vindo aqui demonstrar isso de alguma forma, poesia, no passeio, no presente. Exatamente, quer dizer, eu acho que uma das coisas que a gente precisa recuperar é a poesia da vida, né? O encanto das relações, porque senão fica tudo muito seco e duro, né? Então existe sim uma diferença entre mimo e amor quando o mimo é barganha, mas quando o mimo é manifestação sincera de amor e não necessariamente material, mas pode até ser material, pode existir uma convergência entre o amor e o mimo. É isso? É isso. Então concordamos todos, espero que você concorde também. Se não concordar, faz um comentário pra gente. Tá bom. Um grande abraço para todos. Um abraço, até mais.